E em termos de mudança de forma, vamos falar sobre isso. Porque, sabe, o que foi dito naquela entrevista, em partes dela, realmente precisa ser questionado nessa impossibilidade metafísica. Para realmente entender Um, o que está acontecendo no mundo e o que o mundo é, precisamos perceber que a materialidade é uma ilusão. E a física quântica, à medida que surgiu e se expandiu, entendeu isso. Nós somos informados de que o mundo físico é composto por átomos. Os átomos compõem o mundo físico sólido. Bem, se você olhar para dentro de um átomo e for fundo o suficiente, não há materialidade. É apenas um sistema elétrico de elétrons girando ao redor de um núcleo. E como alguém disse para ilustrar o que realmente é um átomo, se o núcleo no centro do átomo fosse do tamanho de uma moeda de 10 centavos, então o próprio átomo teria que ser do tamanho de um estádio de beisebol. E todo o resto é espaço vazio. Mas não é realmente vazio. É uma energia da qual não temos consciência, mas para a visão humana é um espaço vazio. E isso deveria compor o mundo físico, não compõe. Então, o que diabos está acontecendo? Por que estamos sendo informados o tempo todo pela ciência ortodoxa financiada pelo culto? Se você quiser ir além do que queremos que as pessoas acreditem, seu financiamento é cortado. um, Ela nos diz que vivemos em um mundo físico e que tudo é sólido. Bem, isso claramente não é o caso, como pode ser facilmente demonstrado. E eu só falo sobre como isso funciona. Nós, em nosso estado sem corpo humano, nossa consciência, algumas pessoas chamam de alma. Na verdade, vamos além disso, mas chame de alma, como preferir. É consciência. Quando uma pessoa que passa por uma experiência de quase morte, o corpo deixa de funcionar e ela se encontra em outra realidade. Bem, obviamente eles não estão levando o corpo com eles, certo? Ele simplesmente deixou de funcionar. Então, o que está experimentando isso? Bem, é outro nível de energia, que as pessoas chamam de alma. Então, o corpo é um veículo para nós experimentarmos essa realidade, essa faixa de frequência que é o mundo humano. E então, quando o corpo expira, nós nos encontramos em outra dimensão. Por quê? Porque a razão de estarmos experimentando essa dimensão é porque o corpo está decodificando ela. um, Se você puder pensar no corpo como um óculos de realidade virtual, então você basicamente entendeu a dinâmica. Você coloca no YouTube palavras no sentido de compilações de headsets de realidade virtual ou algo assim. E você vai ver muitos vídeos de pessoas que colocam um headset. Agora eles estão em uma sala, talvez como qualquer outra sala, e eles estão nessa realidade. Mas eles colocam o headset e em segundos estão pulando, gritando, correndo para longe. Porque o senso de realidade deles foi sequestrado, substituído pelo que o headset está mostrando para eles. E o que ele está mostrando? Ele alimenta os 5 sentidos deles. Está alimentando a visão deles, está alimentando a audição deles, e nos mais sofisticados, está alimentando o tato deles. E até mesmo com algumas dessas cadeiras que se movem, está dando a eles a sensação de movimento também, em relação ao que estão recebendo no headset.
E o que eles podem fazer, porque é um headset, é que eles podem tirá-lo. E imediatamente eles dizem: ufa, bem, era só um jogo. Mas se o corpo, que eu venho chamando desde os anos 1990 de um computador biológico, está decodificando essa realidade, que é uma simulação, a dinâmica de um jogo de realidade virtual é muito aplicável. Então, desde o momento em que você está no útero e o corpo começa a se formar, até o momento em que você sai do outro lado, no cemitério, o computador biológico está decodificando essa realidade exatamente da mesma forma e dinâmica que este computador está decodificando a internet. Então, se você dissesse para pessoas que não sabem nada sobre computadores e nada sobre Wi-Fi, que existe um nível de energia, informação nesta sala e ao redor do mundo, que você pode, isso é uma realidade global, a internet é, e que você pode decodificá-la em uma realidade completamente diferente na tela, então as pessoas iriam te chamar de louco e maluco. Elas diriam: ué, onde está esse Wi-Fi? Eu não consigo ver. Não, porque está fora da luz visível. E ainda assim, agora as pessoas conhecem computadores e sabem sobre o Wi-Fi. E você diz: sabe, existe toda uma realidade que você pode decodificar em uma forma completamente diferente na tela do computador. As pessoas dizem: sim, eu sei sobre isso. Wi-Fi, os computadores, sim, sei sobre isso. E a única diferença entre você é louco, cara, e sim, eu sei sobre isso, é o conhecimento. Conhecimento de que Wi-Fi e computadores existem. Agora, o que um computador está fazendo? Ele está pegando um campo de informações chamado Wi-Fi e convertendo isso em algo completamente diferente na tela. Meu rosto não está no Wi-Fi. A informação que o computador decodifica como sendo o meu rosto está no Wi-Fi. E onde o computador está decodificando o Wi-Fi? Está aqui? Está aqui? Está aqui? Não, está dentro do computador. E o que realmente me chamou a atenção nos últimos tempos, já faz décadas, é como a explosão tecnológica que estamos vendo no mundo reflete a maneira como interagimos com a realidade e o que é a realidade. Então, se você pega um campo de Wi-Fi, que no grande esquema das coisas é a simulação. A simulação não é uma construção, é um campo de informação. E é como se você se lembra no primeiro filme da Matrix, o personagem Morfeu levantou uma bateria. E ele disse: a Matrix, a simulação. A Matrix é um mundo de sonhos gerado por computador, criado para transformar os seres humanos em uma dessas, uma bateria. E essa era uma verdade profunda dentro de um filme aparentemente fictício, porque essa é uma realidade simulada que nós acreditamos ser real. E como resultado do que acontece nessa realidade e da nossa interação com essa realidade, nós geramos essa enorme quantidade de energia de baixa vibração, luz, da qual essas entidades se alimentam. E então você tem o corpo que está constantemente decodificando a Matrix. Ele faz isso pelos 5 sentidos. Por isso, jogos de realidade virtual podem sobrepô-los e criar uma realidade diferente, à qual você reage antes de perceber. E basta olhar para a ciência convencional para ver a sequência.
O que está acontecendo é que o campo de simulação é mantido na forma de frequência. A frequência carrega informação. E quero dizer, você recebe as frequências das transmissões de televisão no antigo sistema analógico. Ele transmitia a frequência e a televisão decodificava a informação da frequência e a transformava no programa de televisão que você assistia na tela. É o mesmo princípio. E assim, os 5 sentidos estão se conectando a essa informação de frequência da simulação. E os 5 sentidos, os ouvidos, são um exemplo clássico. Isso é informação de frequência. Todo mundo sabe disso, ondas sonoras, mas tudo é informação de frequência, inclusive a visão. E os 5 sentidos, então, comunicam essa informação de frequência após decodificá-la em informação elétrica. E eles comunicam isso para o cérebro. E há diferentes partes do cérebro que se especializam em decodificar os diferentes sentidos. E então, o cérebro forma um senso de realidade a partir dessa informação. E é uma realidade holográfica digital que nós experimentamos como se fosse externa a nós. Eu concordo, é o que parece, mas na verdade, tudo ocorre aqui dentro, assim como no computador, enquanto olho para ele. E se você parar para ver, tudo é frequência. Tudo é frequência, que é decodificada em outras formas que nós experimentamos como realidade humana. Estou falando agora, e as pessoas ouvem minhas palavras. Mas não são palavras que estão passando entre nós, é frequência. Minhas cordas vocais geram um campo de frequência. E esse campo de frequência passa pelo éter até atingir os ouvidos. E eles decodificam esse campo de frequência em informações elétricas, que são enviadas ao cérebro. E o cérebro, então, decodifica isso nas palavras que ouvimos. E tudo é frequência decodificada pelo corpo como a sensação de realidade que estamos vivenciando. Então, quando você morre, você não morre. Você é consciência. Você é uma consciência infinita e eterna, ou sua expressão nesta realidade. O que morre é o corpo. E o que acontece então? O corpo deixa de funcionar e ele deixa de decodificar essa realidade. De repente, sua consciência vai para outra realidade, chamada experiência de quase morte. E assim, a morte é apenas a morte do corpo. Se este computador deixar de funcionar e a tela ficar preta, o que dizemos? Meu computador morreu. Exatamente, ele parou de decodificar a internet na tela. A morte é só isso. Mas eles querem que a gente tenha medo da morte, fique assustado com a morte e apavorado com a morte, porque isso, bem, produz mais energia para a estrela luciferina. Então tudo é um campo de energia, informação, inclusive o corpo, no final das contas, que estamos decodificando como uma realidade física holográfica. Você olha para os hologramas agora, onde eles estão ficando tão sofisticados que muitas vezes você nem consegue distingui-los. E em breve, as pessoas envolvidas nisso dizem que você não vai conseguir perceber a diferença entre a realidade que você chama de real e a realidade holográfica, porque tudo isso é holográfico, porque tudo está acontecendo aqui dentro. Então, o que estamos fazendo, quando olhamos para qualquer coisa, é olhar para um campo de informação. E esse campo de informação é uma frequência decodificada em uma realidade física aqui dentro. Então, quando você olha para alguém que parece humano, o que você está vendo é um campo de informação
que chamamos de humano. Mas essas entidades não humanas que infiltram o nosso mundo, elas são híbridas. Elas têm um campo humano e têm um campo não humano. E, obviamente, o campo humano é o que é projetado para o mundo. Na maior parte do tempo, a menos que estejam entre os seus. Então, você olha para alguém com um campo humano, ou para aquele nível do híbrido que é o campo humano, e você verá um humano. Mas quando aquele outro campo reptiliano ou não humano, de alguma forma, se torna o dominante e sobrepõe o campo humano. Para o observador, eles passaram de um ser humano sólido para uma entidade não humana sólida. Mas é o seu processo de decodificação que está produzindo essa ilusão. O que aconteceu é que um campo de informação que carrega o campo genético humano, se preferir, foi sobreposto por um campo não humano. E é o mesmo princípio de quando, como eu disse, o OVNI entra na luz visível. Ele aparece do nada e sai da luz visível e desaparece no nada. Bem, ele não desapareceu de verdade. Ele apenas entrou na luz visível e saiu. E tudo isso é uma ilusão de decodificação baseada na faixa de frequência que estamos decodificando como um mundo aparentemente humano. E sobre a mudança de forma, as pessoas dizem: você não pode ir de um corpo sólido para outro corpo sólido. Não, você não pode. Não, você não pode. Eu sou o primeiro a dizer, claro, você não pode. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que um campo de informação foi substituído por outro campo de informação nessas linhagens híbridas. E para o observador, houve uma mudança física, mas não é uma mudança física. É uma mudança de informação, o que significa uma mudança na informação decodificada e, portanto, na forma como ela aparece para o observador. E a mudança de forma tem sido comentada, você sabe, há tanto tempo quanto a humanidade existe, de verdade. Os antigos e os xamãs do mundo antigo já falavam sobre todas essas coisas. E quando você conversa com a quantidade de pessoas com quem eu já falei sobre suas experiências das mais diversas origens e contextos, histórias extraordinárias que eu ouvi, que me foram contadas por pessoas diferentes, que elas passaram por isso. Vendo essa mudança de uma forma para outra, então descartar isso como drogas. As pessoas estão drogadas e querem que elas pensem que são reptilianos que mudam de forma. Bem, ela deveria ter estado comigo nos últimos 35 anos e visto todas as pessoas sóbrias que me contaram suas histórias. Isso é real. E como eu disse, precisamos entender essa dimensão não humana que está por trás de tudo isso para entender por que eles fazem os rituais satânicos, por que eles fazem o que fazem. Por quê? São pessoas geralmente possuídas. E assim, essas entidades astrais, elas dominam, não necessariamente precisam possuí-los o tempo todo. Mas no momento apropriado, digamos assim, elas entram e dominam o campo energético da pessoa. E quando a pessoa está... A entidade dominante que opera no astral está sugando a energia da criança. Há um momento, é claro, que chamamos de puberdade. E a puberdade parece ser uma transformação química, hormonal. E sim, em certo nível, é isso mesmo.
Mas o que está impulsionando essa transformação é uma mudança energética de informação que acontece nesse ponto do desenvolvimento de um jovem. E essas entidades, por algum motivo, querem essa energia antes que a puberdade aconteça. É por isso que eles são obcecados por crianças. É por isso que pessoas são atraídas numa escala inacreditável. Quando comecei a ver isso nos anos 90, não me chocou que estivesse acontecendo, pois, sendo possível, alguém faria. O que me chocou foi a escala disso. E as pessoas estão começando a entender um pouco do que é essa escala. Está em todo lugar, para todo lado. E então, o que a entidade está fazendo ao dominar é sugar a energia da criança. E eu cito pessoas, vários xamãs nos meus livros, que falam sobre como essas entidades, às quais eles dão nomes diferentes, dependendo da cultura, estão se alimentando dessa energia das crianças. Então, a energia da criança, ao final desse processo, está muito menos vibrante e vívida do que era antes, porque eles basicamente pegaram essa energia. E é isso que está acontecendo. Na verdade, é um condutor para drenar a energia da criança. E da mesma forma, você tem os rituais, e na maioria das vezes, eles estão sacrificando, porque novamente, eles estão drenando essa energia antes da puberdade. E sabe, estamos muito além de Trump ou Harris. Seja na mídia tradicional ou alternativa. Trump ou Harris, você tem a voz dos democratas. Isso é interessante. Olhe, veja onde estamos. E estou cobrindo apenas uma pequena fração do que descobri nos últimos 35 anos. O que te dá uma perspectiva completamente diferente sobre o mundo e porque o que acontece no mundo está acontecendo, está sendo provocado agora. Por que eles querem que sejamos fundidos com? Aí? O que é IA? Beleza, IA algorítmica, certo, ok, um nível. Mas existe outro tipo de IA, de outro nível? Mas qual é a IA a qual eles realmente querem nos conectar? São essas entidades. É uma conexão de frequência com essas entidades. E nesse ponto, essas entidades estão pensando por nós e controlando nossas reações emocionais. E se você quiser gerar o máximo de, entre aspas, luz, então você quer controlar o que as pessoas pensam e o que as pessoas sentem emocionalmente. E essa é a verdadeira razão. Eles querem criar uma mente coletiva onde possam, de forma centralizada, ditar o pensamento e a emoção humana através da IA. E essa conexão com IA, essa fusão com IA, e pessoas como Ray Kurzweil, do Google, o chamado futurista, que afirma ser a pessoa viva hoje que fala sobre isso há mais tempo. Ele diz que até 2030, ele disse isso há alguns anos, até 2030 os humanos estarão fundidos com a inteligência artificial, conectados a ela. Isso já está acontecendo. E que uma vez que essa conexão seja feita, a IA fará cada vez mais. Nas palavras dele, a IA fará cada vez mais do pensamento humano, até que o pensamento humano se torne insignificante. Em outras palavras, deletado.